Amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Pastor Gedeon Júnior e finalmente chegamos em 1 Coríntios capítulo 10. Vamos então. Já leu várias vezes. Agradecemos a Deus por esta rica oportunidade. Agradecemos a direção da igreja, agradecemos a pastora Luíde Ramos pela confiança. Amados irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, Paulo continua a trabalhar com o que vem trabalhando desde 1 Coríntios capítulo 8, ou seja, a liberdade que nós temos. Como é que nós podemos trabalhar e viver com nossa liberdade diante da responsabilidade que nos aguarda? Ou seja, até onde vai a liberdade de um cristão? O que podemos realmente fazer e o que não podemos fazer? Há limites? Muito bem. No capítulo 8 nós vimos que o apóstolo Paulo diz, olha, você é livre, mas há limites. E o limite é o amor ao irmão mais fraco, ao irmão mais simples. Então, nem tudo que você quer fazer vai te convir fazer. E é óbvio, muito cuidado com isso. No capítulo 9, Paulo dá, obviamente, um exemplo absolutamente pessoal, em que ele simplesmente, mesmo tendo direitos, ele limita direitos que tinha em razão do amor à igreja ali em Corinto. E ele que tinha a possibilidade de cobrar seus honorários por ser trabalhador, ele abre mão, dando-nos então um grande exemplo no tocante à liberdade, para que possamos entender que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E agora, é óbvio, Paulo vai nos dar em 1 Coríntios capítulo 10 um exemplo extremamente negativo de como não se usar a liberdade, tá? Então, 1 Coríntios capítulo 10 é fundamental para nós, porque aqui Paulo está nos ensinando como não usar nossa liberdade. E ele usa, obviamente, quem? Ele usa, obviamente, o povo de Israel e sua história. Veja que o povo de Israel é escravizado e Deus, com mão forte, liberta aquele povo do maior império existente na época, que era o Império Egípcio. As repercussões foram enormes. Em todo canto que Israel passava, é só ler o Velho Testamento, você vê os povos tremendo em razão da grande libertação que Deus tinha realizado com aquele povo da escravidão no tocante ao Egito. E, infelizmente, não obstante aquele povo absolutamente livre agora, aquele povo usa de forma errada a sua liberdade diante de vários problemas que tiveram no deserto, e Paulo utiliza desses exemplos históricos de Israel, dizendo exatamente para nós, não cometam o mesmo erro. Não cometa o mesmo erro. Então, Paulo, que no capítulo 9 nos dá um exemplo positivo de como simplesmente usar liberdade, né? No capítulo 10 nos dá um exemplo negativo, que foi Israel. E eu creio que você tem como centro, absolutamente centro, o versículo 6. Ora, estas coisas se tornam exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Olha o que diz o versículo 7. Não façais, pois, idolatria, como alguns deles fizeram.
Olha o versículo 8. E não pratiquemos imoralidades como alguns deles fizeram. Olha o versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova. Olha o versículo 10. Não murmureis como eles fizeram. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para nossa advertência, de nós, todos nós, sobre quem também os fins dos séculos têm chegado. E o versículo 12 arremata dizendo: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, a finalidade de Paulo é absolutamente clara. Aprendam com Israel no Egito. Aprendam com Israel fora do Egito. Aprendam com Israel no deserto. E não usem a libertação e a liberdade que Deus vos dá para simplesmente serem mortos no deserto. Vamos então estudar como não usar a liberdade que temos. E olha que interessante. Paulo, de forma muito clara, direta e objetiva, ele, do versículo 1 ao versículo 5, ele diz que devemos tomar muito cuidado, porque privilégios espirituais não garantem de maneira alguma sucesso espiritual. Ou seja, os privilégios que Deus nos dá a cada um de nós, cada um dos privilégios dados por Deus a cada um de nós, são para, obviamente, serem usufruídos dentro da liberdade cristã, mas obviamente para a glória de Deus. Olha que interessante a redação de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, e todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, Paulo simplesmente afirma que Deus colocou sobre aquele povo milagres, maravilhas, eventos, privilégios espirituais, como nunca se ouve na face da terra. Ou seja, como nunca existiu na face da terra. E se você parar e pensar, olha que interessante a expressão todos. Todos batizados, todos foram simplesmente redimidos do Egito, todos passaram pelo mar, todos comeram de um só manjar, todos beberam da mesma fonte, tiveram acesso direto a Cristo. Mas o versículo 5 diz: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Meu Deus do céu. Amados irmãos, a quem Deus abençoa, Deus requer maior responsabilidade espiritual. A quem Deus mais dá, mais Deus requer. Isso é óbvio. Poucas gerações viram o que aquela geração simplesmente viu. Aquela geração foi uma das gerações que mais tiveram acesso aos milagres de Deus. E não obstante terem tido acesso completo aos milagres de Deus e a uma vida agora fora da escravidão e agora absolutamente voltada à liberdade, olha o versículo 5 como diz: Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E aí eu paro e penso, se você raciocinar comigo, veja que Paulo está dizendo que um bom início não é garantia nenhuma, mas nenhuma, de um final feliz no mundo espiritual. Já pensou nisso? Um bom início, eu estou repetindo, um bom início não é garantia nenhuma de um final extraordinário e feliz no mundo espiritual. Amados irmãos, depois deles terem passado por
passado por todas essas bênçãos e terem alcançado a grandiosa libertação, olha o que esses homens fizeram simplesmente com todas as bênçãos de Deus. Eles pegaram a grande libertação e liberdade espiritual que tiveram e jogaram no lixo. Por quê? Em primeiro lugar, o primeiro problema deles foi a cobiça. Olha o versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçavam. Deus tinha dado tudo, Deus tinha abençoado a cada um deles com tudo, e simplesmente eles ainda eram insatisfeitos. Pode uma coisa dessa? Cobiçando o quê? Cobiçando coisas más. Cobiçando coisas más. Direto estavam reclamando. Ai, que saudade dos melões do Egito. Meu Pai eterno. Às vezes eu paro e penso se nós não estamos fazendo o mesmo. E é bem possível fazer o mesmo, porque Paulo diz, olha, cuidado, porque essas coisas se tornaram exemplos para nós. Segundo grande erro deles, olha o problema da idolatria. Sim, a última coisa que Deus queria é que eles se prostrassem diante de outros deuses. E se você parar e pensar, você se lembra do episódio do bezerro de ouro? Foi só Moisés subir para estar 40 dias com o Senhor. Quando desce, está todo mundo prostrado, todo mundo adorando um bezerro de ouro. E aí Deus diz assim, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Mas, pastor, não tem como a gente ser idólatra hoje. Ah, é? Você sabia que tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo? É um ídolo? Me responda uma pergunta extremamente simples. Você consegue ficar com esse celularzinho seu aí desligado por 2 horas? Consegue não? Já está desesperado, né? Pois é. Quem tinha que nos gerar a necessidade de estar com ele o tempo inteiro não era o celular, era o Senhor Deus. Toma cuidado porque ídolos surgem na nossa vida. E o pior, terceiro grande problema, a imoralidade. A imoralidade. Sim, olha o versículo 8. E não pratiquemos imoralidades como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Você se lembra da prostituição com as moabitas? Você se lembra? Pois é. Amados irmãos, é incrível. Onde tem idolatria, a imoralidade também anda solta. Amados irmãos, nós vivemos hoje no tempo mais sagaz no tocante à imoralidade. Os irmãos não têm dimensão do quanto Satanás está bombardeando manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, com a imoralidade. É sério. Tem irmãos que chegam ao ponto de simplesmente dizer o seguinte, olha, nada tem nada a ver. Deus nos libertou, nós somos livres, nós não somos mais escravos. Então, nós podemos ver o que quisermos, nós podemos comer o que quisermos, nós podemos andar como quisermos, nós podemos viver como quisermos. E você acredita, irmãos, que já estamos vivendo um momento tão horrível, mas tão horrível, que já há gente que crê totalmente, que vê fotos, filmes, enredos imorais, é absolutamente natural, não há problema nenhum, não há indecência nenhuma, não há questão, e Deus tem mais o que fazer? Pois é, nós temos que tomar cuidado, porque
Não podemos usar a nossa liberdade para algo muito baixo, que é a imoralidade. E olha o pior, olha o versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e permaneceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Você se lembra? Chega uma hora em que o povo diz: mas esse maná é enfado. Tô cansado das codornizes que Deus manda. Tô cansado dessa aguinha que nós estamos tendo. Ai, que saudade disso. Ai, que saudade daquele murmura. O que Deus fez? Deus só mandou serpentes. E simplesmente 23 mil morreram. 23 mil morreram. Você está pensando, será que eu estou pensando que o fato de sermos livres, nós podemos falar qualquer coisa ao Senhor, nós podemos dizer qualquer coisa aos servos do Senhor que estão na frente da obra do Senhor, nós podemos abrir a boca e começar a reclamar do que queremos e simplesmente, como filhos do maligno, abrir a boca e praguejar e murmurar? Você está pensando que pode dizer qualquer coisa em razão da liberdade que Deus te deu, meu amado irmão? Acorde, você está diante do Senhor que criou os céus e terra, do Senhor Todo-Poderoso. Não se vive brincando como Israel estava brincando. Eu não sei o que aconteceu com o povo de Israel, mas simplesmente depois que o Senhor os libertou do Egito, depois que eles viram todos os grandiosos feitos fantásticos do Senhor, eles simplesmente disseram: não, agora eu posso viver como eu quiser, Ou seja, tendo na presença de Deus absolutamente tudo, continuavam cobiçando insanamente o que não tinham. Vivendo na presença de Deus, queriam fazer ídolos e levantar ídolos. Vivendo na presença de Deus, pensaram ter o direito, e eram tão livres, o direito de simplesmente praticar a iniquidade. E o pior, irmãos, murmuração. Amados irmãos, nós somos livres, sim. O Senhor nos tirou também do Egito. O Senhor nos tirou da casa da escravidão. O Senhor nos deu da sua graça. Tal como Israel, o Senhor nos tirou e fomos todos batizados. Estamos todo dia comendo desse manjar espiritual. Estamos bebendo todo dia da mesma fonte que é Cristo. Agora, não abusa da liberdade, não. Não abusa tentando viver a vida consumista desgraçada do presente século, de cobiça atrás de cobiça, porque você nunca vai se satisfazer. Cristo disse: estais contentes com tudo aquilo que você tem. Está contente, fique feliz. Toma cuidado com a idolatria. Toma cuidado, porque tudo concorre para estar na frente do Senhor Deus. Às vezes não é o teu celular. Eu dei o mero exemplo para que eu e você fiquemos espertos. Mas o que é que está ocupando o nosso coração? Será que é nossa esposa? Será que é nosso trabalho? Será que é nosso serviço? Será que é nosso dinheiro? Toma cuidado com a imoralidade. Não é porque temos hoje mais acesso a absolutamente tudo. O mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. O Senhor é o mesmo, Ele não muda. E Ele odeia a imoralidade. E o pior, toma cuidado com a boca. Vamos tomar cuidado com a boca, porque se tem uma coisa que Deus odeia é murmuração. O resultado são serpentes para nos matar. Agora, olha que interessante. Se você parar e pensar, saíram do Egito 600 mil homens. Então pense comigo, contando com mulher e crianças, dá 2 milhões de pessoas. Desses 2 milhões, quem entrou na Terra Prometida? Só Josué e Caleb. Só 2 entraram na Terra Prometida.
Você está entendendo que o deserto foi o maior cemitério de todos os tempos? Quer morrer no deserto? Quer morrer no deserto? Porque nós somos peregrinos nessa terra. Quer morrer no deserto? Amados irmãos, a gente tem que olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E tem que tomar cuidado com a liberdade. A liberdade não nos dá direito de viver como consumistas malucos, cobiçando todas as coisas. A liberdade não nos dá o direito de ter ídolos. A liberdade não nos dá o direito de viver na imoralidade. E a liberdade não nos dá o direito de simplesmente viver na murmuração, colocando Deus à prova. E aí o versículo 12 é fundamental. Aquele que pensa, está em pé, cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia. Terminamos aqui a primeira parte de 1 Coríntios 11. Amanhã eu vou tocar num vespero, Deus de misericórdia. Que vespera eu vou tocar amanhã. Amanhã eu vou trabalhar com 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 14 ao 22. Então, terminamos aqui 1 Coríntios 10, do versículo 1 até o 13. Como viver na liberdade que Deus nos deu através desse exemplo negativo que não fazer. Mas amanhã é vespero brabo. Amanhã é o final do capítulo inteiro, porque do versículo 23 ao 33 já conversei com você quando estava explicando 1 Coríntios capítulo 8. Mas amanhã eu vou tocar no vespero, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 a 22. Deus vos abençoe em tudo e que o Senhor possa nos fazer entender o que é viver com liberdade. A paz do Senhor. Amém e amém.